Olá, bom dia. Estamos aqui hoje mais uma vez para vos falarmos relativamente ao tema que temos vindo a estudar nesta série, que é a credibilidade da Bíblia e os escritos. Já vimos nos vídeos anteriores algumas curiosidades relativamente aos livros sagrados e vamos continuar hoje também a falar da credibilidade da Bíblia. Ontem falámos ainda que o centro de toda a Bíblia é, na verdade, a revelação de Jesus Cristo e do plano da salvação para toda a humanidade. E hoje iremos falar mais algumas curiosidades e também falar, na sequência do tema de ontem, daquilo que a Bíblia fala. Então temos o centro de estudo da Bíblia, que fala de grandes temas, como por exemplo a origem do mundo, a origem do homem, o problema do mal, a ética correta a desenvolver, contém princípios de vida, doutrinas, conselhos, que em tudo procuram o bem-estar e a felicidade do ser humano. Sim, são temas que ainda hoje são atuais, que ainda hoje nos ajudam, não só em termos éticos, em termos humanos, mas também com considerações muito importantes para os dias de hoje que nos permitem, se seguirmos os seus conselhos, a termos felicidade. Mas o que é que distingue a Bíblia de qualquer outro livro religioso? É que o seu centro não são nem os princípios que ela invoca, apesar de importante, nem as doutrinas que apresenta, nem a ética que ela preconiza. O centro é, como já dissemos, a pessoa de Jesus Cristo. O autor da Epístola de Hebreus diz claramente: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como está escrito no livro de Hebreus, nos capítulos 1 e 2, versículos 1 e 2. Assim, a Bíblia não é um livro que se lê apenas para obtermos informação, mas proporciona um encontro com Jesus. Ao lê-la, descobrimos as histórias de outras pessoas da nossa própria história. Ao pensarmos no que lemos, somos atraídos para aquele que nela se faz conhecido, que é Jesus Cristo. Quanto mais atentos forem na sua leitura e o seu estudo, mais esse encontro se tornará presente e autêntico, e também apaixonante, enriquecedor e transformador. E é nesse momento que nós compreendemos a missão da Bíblia, que é colocar-nos em contacto íntimo com o nosso Criador. Agora, a credibilidade da Bíblia. Nós verificamos que, para além de todos estes fatos que já falámos, nós verificamos também que a Bíblia nos dá bastante credibilidade quando nós vemos as suas profecias cumpridas. Por exemplo, se nós verificarmos o livro de Isaías, anunciava que Jesus nasceria de uma virgem, e esta profecia foi dada 700 anos antes do nascimento de Jesus. E os evangelistas Mateus e Lucas confirmaram a sua exatidão. Podemos ver isso em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, em Mateus capítulo 1, versículo 18, em Lucas capítulo 1, versículo 22, 26 e 27. Depois confirmem nas vossas Bíblias. Também o profeta Miqueias, cerca do ano 750 a.C., anunciou antecipadamente Belém como o lugar de nascimento de Jesus, o que confirmado pelo evangelista Mateus em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículo 1. O profeta Jeremias, cerca do ano 688 a.C., anunciou também um massacre
dos inocentes que foi ordenado por Herodes na vã tentativa de matar o Messias que tinha nascido. Verifiquemos isto em Jeremias, no capítulo 31 e versículo 15, e depois o acontecimento é referido em Mateus, no capítulo 2, nos versículos 16 e 18. O profeta Zacarias falou no ano 520 a.C. em 30 moedas de prata, preço pelo qual avaliaram o Senhor, o que se veio a verificar ser o preço pelo qual Judas vendeu o seu mestre. Podemos fazer então a comparação no livro de Zacarias, nos capítulos 11, 12 e 13, e depois o acontecimento referido no livro de Mateus, capítulo 27, nos versículos 13 a 10. Existem muitas outras profecias no livro, nos livros sagrados, no livro da Bíblia, que podem ser mencionadas. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros essencialmente proféticos. Teremos a oportunidade de estudar mais à frente algumas das profecias destes livros que já foram cumpridas e que foram escritas muito antes do seu cumprimento. O que nos dá a indicação que esta exatidão das profecias torna a Bíblia, de fato, um documento fiável e credível. Como é que nós devemos estudar a Bíblia? A Bíblia é um livro que deve ser estudado, como diz o profeta Isaías, no capítulo 28 e no versículo 10, preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, como é que nós devemos estudar a Bíblia? Exatamente por comparação. Devemos ler vários textos, aliás, há pouco referimos a alguns textos que nos indicavam o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que depois estão escritas no Novo Testamento. De fato, temos então que fazer esta comparação. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, utilizou esse procedimento quando explicou aos discípulos que se dirigiam para Emaús os sofrimentos anunciados também do Messias. E isto está referido no livro de Lucas, no capítulo 24, 27 e também no versículo 44. Este método parte do princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete e é a partir deste estudo harmonioso da Bíblia que se pode ficar a conhecer a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Porque é que o estudo da Bíblia deve ser por comparação? Porque não podemos pegar num texto isolado da Bíblia e dizer este texto significa isso, isto ou aquilo. Devemos pegar um texto da Bíblia e comparar com outros textos para entendermos efetivamente o seu significado. É este o método e a forma de estudo da Bíblia. Amanhã vamos também verificar porque é que a Bíblia é um livro credível do ponto de vista que ela própria dá indicação da sua credibilidade em vários versículos que nós vamos ter a oportunidade de ler. Entretanto, espero que fiquem bem, tenham um bom dia na companhia de Jesus, é o meu desejo para todos.